Saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade, desde já, à irmã Girlani, ao pastor da igreja, né, também, que certamente autorizou. E quero dizer que eu estou realmente nervosa. Mas é sempre assim, né? Quando a gente vai falar das coisas dos céus, das coisas de Deus, a gente fica nervosa e nervoso porque a gente não quer errar. A gente quer entregar o que Deus nos manda entregar, não é verdade? Então, a responsabilidade é grande. Mas eu quero até aqui deixar mais leve esse título de preletora, porque não sou, gente, não sou preletora, não. Eu gosto realmente de falar do amor de Deus, porque, como disse a irmã, a gente não pode fugir. Eu já tentei também, irmã Ana Paula, mas o Senhor sempre me pega, me busca, me atalha, e aí não tem como fugir mesmo, não. A gente tem que dizer sim para o chamado do Senhor, porque foi para isso que Ele nos resgatou para que nós levássemos a sua palavra. Louvado seja Deus. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois ele disse: agora vão e façam discípulos, ide e ensinai a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui realmente cumprindo o ide de Jesus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Nesta noite eu quero meditar, não desprezando a palavra, a leitura que foi lida aqui pela irmã Elonei. Salmos 46, né? Um salmo, a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não temas, não duvides, porque Ele é socorro bem presente. Ele é refúgio e Ele é fortaleza no momento difícil, no momento impossível da nossa vida. Coisas que a gente diz, não tem como acontecer. Então Ele chega e diz: eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero meditar aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Fala sobre uma mulher chamada Maria. Maria, que a gente já conhece, foi a mãe de Jesus Cristo. Uma jovem noiva com José. E aqui a gente diz assim, diz a palavra do Senhor, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada. Louvado seja Deus. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril,
porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus. Nós estamos agora aqui falando sobre Maria, uma jovem pobre moradora ali da cidade de Nazaré. Esta jovem, ela era comprometida com um rapaz, chamado José. Ela era alguém que temia a Deus, alguém que servia a Deus de coração. Você é uma pessoa que serve a Deus de coração? Seus frutos, seu testemunho, a sua vida prática e diária, elas dizem que você é um servo autêntico de Deus? Será que o mundo pode testemunhar? De fato, esta pessoa, de fato, este homem, de fato, esta mulher é realmente um servo de Deus ou uma serva de Deus? O mundo pode confirmar isto a teu respeito? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Muitas pessoas dizem: eu tenho Jesus no meu coração. Quando a gente pergunta: quer aceitar Jesus? Quer receber Jesus como Senhor da sua vida e Salvador? Não, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas como é que a pessoa diz que tem Jesus no seu coração e vive se prostituindo? Como é que a pessoa diz que tem Jesus no seu coração e vive adulterando, traindo a sua esposa, traindo o seu esposo? Como é que uma pessoa diz que tem Jesus no seu coração e vive maquinando o mal contra as outras pessoas? Como é que você abre a boca e diz que tem Deus no seu coração e você se droga para sentir felicidade? Como é que você diz que tem Deus no seu coração e você semeia a contenda entre os irmãos? A palavra de Deus diz, lá em Romanos, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Ainda que eles queiram, ainda que eles abram a boca e digam: não, mas eu sirvo a Deus. Mas a palavra de Deus diz que quem está na carne, quem faz essas coisas, que é contra a lei do Senhor, quem peca, quem vive no pecado, não pode agradar a Deus. Você vive no pecado? Você vive na prática do pecado? Maria era uma mulher que temia a Deus. E o seu testemunho era conhecido por todos. Por isso que ela foi escolhida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela foi escolhida por Deus para receber um plano maravilhoso. Um plano perfeito, que era receber o Filho de Deus em carne. Louvado seja o nome do Senhor. Um plano que através deste nos alcançaria. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, bradando e dizendo: olha, Deus, Ele escreveu a tua história quando Ele chamou uma mulher chamada Maria. Quando Ele escolheu Maria para receber a Cristo no seu ventre, Ele não estava apenas enfeitando a história para ficar para sempre registrada. Não, Ele estava dizendo: é um plano de resgate, é um plano de salvação para todo aquele que crê. Louvado seja Deus. E você tem essa oportunidade aqui nesta noite. Assim como Maria recebeu a visita do anjo, você está recebendo a visita de Deus nesta noite no seu coração. Receba Cristo em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus são grandes para a tua vida, mas essa decisão quem tem que tomar é você. Você é quem tem que se apropriar do que Deus planejou para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Deus tem nos enviado para pregar esta palavra. Hoje à noite, não foi em vão você ter chegado aqui. Não, é porque não tinha nada para fazer, eu vou lá na igreja. Não, não foi isso. Deus quem te orientou a chegar aqui.
O Espírito Santo te guiou a esta casa. Louvado seja o nome do Senhor, para dizer que não acabou. Louvado seja Deus. Que não deu errado ainda, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele está juntando as peças deste quebra-cabeça, para no final dar o fim que você deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Seja qual for a sua situação, louvado seja Deus. Se você é pobre, se você é rico, você está desempregado, você está vivendo uma tribulação na sua vida. Mas hoje tem boa nova para você. Louvado seja Deus. Aqui, assim como aquele anjo trouxe uma boa nova para Maria. E ela, nem nos melhores sonhos dela, ela sonhou. Nunca, eu imagino que Maria nunca na vida dela, naquele tempo ela tinha de comunhão com Deus, que ela seria a mãe do Salvador. Mas Deus tem planos mas muito maiores do que você pensa, louvado seja Deus. É surpreendente o que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja Deus. Basta que a gente esteja no lugar da bênção. Louvado seja Deus. Basta que a gente esteja firmados na palavra, que a gente não fuja do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos caminhando aqui. Então, geralmente, os anjos, eles apareciam porque eles tinham algum propósito, alguma obra a realizar. E com Maria não foi diferente. Nessa ocasião, o anjo apareceu a Maria e ela ficou perturbada com aquela mensagem, aquela saudação. Se ela já sabia que toda vez que um anjo aparecia para alguém, ele estava trazendo uma boa nova, ele estava trazendo um plano para ser realizado na vida daquela pessoa. Então ela ficou, meu Deus, o que é que vem por aí? O que é que Deus tem para mim? Ele disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Louvado seja Deus. Ela ficou pensativa. Mas como a palavra de Deus diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus estão distantes da terra, assim são os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. É grande as coisas, são grandes as coisas que Deus tem preparado para você. Louvado seja Deus. É para você que resolveu chegar hoje até a casa do Senhor. Deus está dizendo, tem planos sublimes, tem planos extraordinários, tem caminhos que você vai trilhar ainda, que vai olhar para trás e vai dizer, deve ter sido Deus, porque eu não tinha condição. Louvado seja o nome do Senhor. Reconheça que vai ser Deus, que foi Deus. Quando você chegar lá na frente, louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça de quem abriu o caminho. Não se esqueça de quem te chamou. Louvado seja Deus. Não se esqueça do plano que Ele te mostrou para que você chegasse até aquele pódio que você vai chegar. E eu não vou dizer aqui qual é, porque Deus não está dizendo a mim, mas Ele está dizendo que vai levar você a altos lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então talvez você esteja pensando, eu não tenho nenhum plano, nenhuma perspectiva, não vejo esperança, não tem previsão de nada bom para mim, nada de bom para acontecer. Mas eu te trago uma boa notícia nesta noite. Salmos 37, versículo 5 diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja Deus. A entrega da tua vida, a entrega do teu caminho é ao Senhor. Louvado seja Deus. Entrega ao Senhor, veja o detalhe. Não entrega ao homem, não é entrega ao teu vizinho, não. Não é entrega aos teus caminhos, aos teus amigos, não. Entrega ao Senhor. E confia, porque Deus, Ele não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja
seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não muda. Por que você não deve entregar seu caminho ao homem? Porque ele muda. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus não mente, não muda, não tem sombra de variação nele. Louvado seja Deus. O que ele disse é o que vai acontecer e ninguém muda. Louvado seja Deus, ele é soberano, ele é Senhor do tempo. Louvado seja Deus. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. Eu já quis muitas coisas no meu tempo. E Deus disse, não. Espere, porque no meu tempo é sempre melhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Ele só tem planos bondosos, planos saudáveis para as nossas vidas, planos excelentes. É interesse de Deus te abençoar. E só depende de você. Estar no lugar certo. Estar dentro da palavra. Louvado seja Deus. Não deixes o teu lugar, ainda que se levante o espírito do governador sobre ti. Não deixes o teu lugar. Não deixes a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não abandones o teu chamado. Louvado seja Deus. Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que Ele tem o melhor para você. Eu me alegro porque eu estive estudando esse texto e coloquei esse versículo. Irmã Jussara, se não me engano, já leu esse versículo aqui. A irmã Ana Paula também já disse outro versículo aqui que eu fiquei, Jesus, amém, obrigada, porque eu estava muito pensativa. Eu digo, meu Deus, não é Natal para a gente falar do nascimento de Jesus nem de Maria, né? Mas essa foi a palavra que o Senhor me deu quando a irmã Girlane me chamou e eu fiquei, meu Deus, tem outras pessoas. Tem outras pessoas, claro e evidente, que têm mais preparadas. Mas é como a gente disse aqui, Deus escolheu quem? Naquele dia Deus escolheu Maria. E hoje Ele me escolheu. Não sei porquê, mas Eles sabem, né? Maria, ao tomar conhecimento do plano de Deus para ela, perguntou, como se dará isto? E o anjo lhe explicou tudo. Ela ficou perturbada. Meu Deus, eu não sou nem casada. Como é que eu vou ter um filho? O que é que vão dizer de mim? Né? Mas Deus cuidou de tudo. Detalhe por detalhe. Deus gosta muito de detalhe. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é bem detalhista. Ele gosta de deixar, a gente não entende, mas Ele faz como Ele quer. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no versículo 31, ele explica aqui, ó, do 31 ao 34, ele diz, o anjo explica para Maria, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão, que acabei de falar. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti. Louvado seja Deus. Não era Maria que ia fazer, porque ela não tinha poder para isto. Quem ia fazer era o próprio Deus. Quando a gente está à disposição de Deus, quando a gente está na palavra, o que acontece? Deus é quem faz por nós. Nós não fazemos nada. Apenas o que está posto para nós, o que está dentro do nosso limite, o que está dentro da nossa natureza, que a gente pode realizar, aí nós faremos. Mas aquilo que a gente não pode, quando estamos na presença de Deus, na palavra de Deus, é Ele quem faz. E Ele disse, o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maria deve ter pensado, é um milagre. Isso mesmo.
E aí o anjo lhe dá um exemplo de milagre para ela aumentar a fé dela, né? Ele fala sobre a prima dela. Isabel era estéril. O próprio anjo deu testemunho de um milagre. O milagre de Isabel. Isabel era estéril. Mas o anjo Gabriel também apareceu a ela e disse que ela iria ser mãe. E ela estava grávida já do 6º mês. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Não haverá impossível para o nosso Deus. Aleluia. Se tem alguma situação que você acredita ser impossível, hoje Deus vai te mostrar que não há impossível para Ele. Começou aqui com essa palavra. Isabel não podia ter filhos, engravidou. Maria não era casada ainda, não podia ter filhos, porque não tinha contraído matrimônio ainda, mas por obra do Espírito Santo, Deus fez o milagre acontecer na vida dela, colocando em seu ventre o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai ver alguns exemplos. Se você acha que há alguma coisa impossível para Deus, vamos lá. Em Atos 9, a gente encontra um homem perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso. Perseguia o povo de Deus. Ninguém podia com ele. Ele estava louco para prender os cristãos quando ia para Damasco. E nessa caminhada dele, de perseguir os cristãos, Cristo aparece a ele. Louvado seja Deus. Se revela a ele. E ele diz, Jesus fala para ele, por que me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Louvado seja Deus. E aí ele entendeu que ali ele deveria agora sofrer pelo evangelho, porque ele antes fazia os cristãos sofrerem, mas agora ele ia passar na pele o que ele fazia com os outros. Ele foi transformado e ele se alegrou, porque ele estava sofrendo. Bem-aventurado eu sou, porque agora sou perseguido pelo evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, é bom que a gente seja perseguido pelo evangelho. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. A nossa fé cresce e a gente começa a ser mais crente quando a gente está sendo perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo, Ele transformou a vida de Saulo, um perseguidor da igreja de Deus. Agora é perseguido. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Ele continua fazendo milagres, louvado seja Deus. Lá em Lucas 8:26, ele libertou um endemoniado das garras de Satanás. Quando Jesus chegou ali em Gadara, um endemoniado correu para os pés de Jesus. E aquele endemoniado, irmãos, era uma coisa terrível. Eram legiões de demônios que tinham dentro daquele homem. Ele não conseguia ficar assentado, como vocês estão aqui, como as irmãs estão aqui. Não conseguia ficar em pé, tranquilo, quieto, prestando atenção a nada. Não conseguia estar vestido. Ele não conseguia estar vestido. Não conseguia ouvir ninguém. Andava desesperado de um lado para o outro. Vivia, sabe onde é que era a morada deste endemoniado? Era nos sepulcros. Para você ver o grau de impossibilidade humana. Os homens não conseguiram tirar os demônios daquele homem. Mas quando Jesus de Nazaré pisou os pés lá em Gadara, louvado seja o nome do Senhor, aquele endemoniado correu para os pés de Jesus. Louvado seja Deus, e Jesus o libertou. Louvado seja Deus. Deus é poderoso ou não é? Muita gente inteligente ali, muita gente se dizendo cristão ali. Mas Jesus conseguiu transformar a vida daquele homem. E quando as pessoas viram aquilo, ficaram assustadas, ficaram temerosas e saíram para contar aos outros. Quando voltaram, já encontraram o homem que antes era endemoniado, sentado perto de Jesus, ouvindo Jesus falar. Louvado seja Deus, vestido em pleno juízo. Louvado seja Deus.
É assim que Deus faz. Deus faz coisas para as pessoas ficarem maravilhadas com o seu poder. Louvado seja Deus. Então, se Ele fez na vida dessas pessoas, Ele pode fazer na sua vida também. Ele pode fazer na minha vida também. Glórias a Deus. A gente tem também em Lucas 8:43. Ele curou uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Já tinha gastado tudo, todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, procurando uma cura, mas não tinha achado. Mas ela resolveu, colocou no seu coração o intuito, o objetivo de eu vou tocar nas vestes desse homem. Porque ele já fez muitos milagres por aí e eu vou nesse intuito de receber o meu milagre também. Louvado seja Deus. E essa mulher saiu por entre a multidão e tocou, conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. E instantaneamente ela foi curada daquele mal. Louvado seja Deus. Deus, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Louvado seja Deus. Creia em Jesus, receba Jesus. Nesta noite, faça como Maria, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deixa Deus realizar o plano que Ele tem para você. Deixa Ele mostrar ao mundo que você é luz. Deixa Ele mostrar ao mundo que você é liberto. Deixa Ele mostrar ao mundo que Ele tem poder para transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para transformar, como transformou também, está escrito lá em Lucas 19, 1-10. A vida de Zaqueu. Zaqueu era um homem de pequena estatura e queria ver Jesus. E era também um cobrador de impostos, que ele roubava as pessoas, os pobres, quando ia cobrar os impostos. Mas ele estava desejando ver Jesus. E ele foi, pela multidão não conseguiu, ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Mas antes que Zaqueu visse Jesus, Jesus já tinha visto ele. Louvado seja Deus, porque nada nem ninguém escapa dos olhos de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus, e Deus também está te vendo esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite a Jesus, abre o teu coração, Ele está à porta batendo. Abra o seu coração para receber a salvação que Cristo te traz nesta noite. E Zaqueu ali, quando Jesus chegou, igual com aquela árvore que ele estava, olhou para cima, Zaqueu pensando que ninguém estava vendo ele, mas Jesus já estava lá, esperando Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite a Jesus entrar na tua casa hoje, louvado seja Deus. Mude a sua história, mude as suas atitudes. Não é só abrir a boca e dizer, eu tenho Deus, e as minhas atitudes não têm nada a ver com as coisas de Deus. Deus quer compromisso. Louvado seja Ele, louvado seja Deus. Deus quer compromisso. E ali, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse assim, tomou logo, ele se arrependeu. Começou a dizer, olha, Senhor Jesus, se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais a cada pessoa que eu fiz esse mal. Isso ele estava mostrando o quê? Arrependimento. Quando Jesus chega na casa ou na vida de alguém, ela precisa demonstrar arrependimento. Quando você recebe alguém na sua casa, no seu coração, quando você recebe Jesus, aceita Jesus, você precisa demonstrar arrependimento. Não adianta, repito, falar apenas palavras ao vento. Eu sou de Deus. Jesus mora no meu coração, mas as minhas atitudes não têm nada a ver com Ele. Eu não sou nem reconhecido, o povo não sabe nem que eu sou crente. O povo não sabe nem que eu sirvo a Deus. Deus está requerendo hoje de nós compromisso. Compromisso com o Evangelho. Foi para isto que Ele nos chamou. Louvado seja Deus. Nós devemos sim mudar nossa história com a presença de Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, continuando aqui, olha, Maria, ela ouviu o exemplo que
Gabriel, o anjo Gabriel tinha dado e ela respondeu. Depois desse exemplo que ela ouviu do anjo, que ele tinha aberto a madre de Isabel, ela disse assim: aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua vontade, louvado seja Deus. Você pode dizer esta noite essa frase também? Aqui está a serva ou servo do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade, louvado seja Deus. Esta é a oração que Deus quer ouvir da sua boca, do seu coração, louvado seja Deus, esta noite. Mas Ele quer que esta frase tenha efeito prático lá fora. Não é só porque alguém aqui está dizendo, diga, aqui está a serva do Senhor, diga, aqui está o servo do Senhor. Eu vou dizer, não, mas Ele quer compromisso. Quer resultados na vida prática, na vida diária. Então você tem que dizer sim, por amor ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu digo sim. Sim para os teus planos, Senhor. Sim para os teus sonhos, Senhor. Sim para os teus caminhos, Senhor. Sim para os teus milagres, Senhor. E sim para a tua salvação, Senhor. Receba a Cristo nesta noite como o único e Senhor da tua vida. E os planos de Deus não se frustrarão. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade.